E nesse ponto você tá na mão do homem, né? Porque deu esses problemas ou ainda assim a máquina ajudou ele a pousar no rio? A máquina ajudou bastante. É? O Airbus A320. Na verdade, o Sully, que era o comandante do voo, e o copiloto Que dele... era o Tom Hanks. Foi o Tom Hanks Foi o que Tom pousou. Hanks, O Tom Na Hanks vida tá em real. tudo. Esse cara, eu queria ele no meu avião, cara. Se o Tom Hanks tá no avião, eu tô tranquilaço, velho. Não, ele tá em todos os acidentes. Ele foi o náufrago, né? Não, Apollo 13 ele tava Apollo também? 13 Apollo também 13 tava, voltaram. Esse cara, porra. Ele consegue voltar. Ele que ficou também aquele filme que o cara fica preso no aeroporto lá. Também, né? Ele, não é? Muito bom esse filme. E inclusive, quando outras pessoas estão presas, ele vai buscar. Ele foi buscar o soldado Ryan lá também. Isso, Esse é o cara. Acho que chama o Terminal, né? O Terminal. Terminal, isso aí. O que eu tava falando mesmo Que o Sully, o Sully, ele teve ajuda também da máquina. Sim, bastante. E ele tomou ações não previstas também no checklist. Existia um item no checklist que estava embaixo. Mas na hora que ele perdeu os 2 motores, a primeira coisa que ele fez foi ligar o sistema de força auxiliar. Que se ele fosse seguir o checklist, estaria lá embaixo. Quando ele fez isso, ele manteve os computadores de voo do avião alimentados. Porque a força elétrica do avião vem dos motores funcionando. O motor parou de funcionar, não tem mais força elétrica. Então, na hora que ele ligou a força elétrica auxiliar, o avião continuou manobrável. Tipo de um gerador. Isso. Então, ele tinha os controles. Porque o avião, esse avião específico, ele só funciona se ele tiver força elétrica e força hidráulica. Se ele não tem, não adianta o piloto mexer o comando dele, que é tipo um joystick, Sim. não vai mexer nada, não tem força hidráulica, não tem nada. Entendeu? E aí, quando ele faz isso, o avião continua manobrável e ele levou para um pouso praticamente perfeito no Rio. E ele tem que fazer isso e dar uma levantadinha na hora para pegar. No caso, ele mantém, o computador mostra numa tela para ele qual que é a atitude, ou seja, o ângulo que o nariz tem que fazer para ele ter a maior distância de planeio possível. Isso é mostrado. Arrastar o máximo possível? Isso, existe um ângulo de nariz, para cada avião depende velocidade e ângulo. Mas... Você fala muito em nariz, alguma coisa pessoal assim? Tem um colega, o Batistella, que ele me chamou de Nose. Aliás, ele mandou um abraço para você e disse que não perde um programa seu, cara. Pô, eu não vou sofrer bullying agora. Não. Só comentei, porque é uma coisa que, né, tá evidente. Você é um Boeing. É o nariz de Concorde. De Concorde. Altamente aerodinâmico. Pô, vou depois falar do Concorde. Então tem esse lance de você colocar o nariz num ângulo específico. Isso. Para ele ter o maior arraste, como que chama isso? Para ele ter maior sustentação. Tá? Então ele aumenta essa... Se você coloca o ângulo errado, aquela razão de 9 para 1 pode diminuir para 7, por exemplo. Então você não vai tanto para frente. Mas é por quê? Porque o vento tá batendo, a asa tá um pouquinho levantada e o vento tá batendo aqui e tá sustentando? Tanto a fuselagem do avião quanto a asa é quem é responsável por a grande maioria da sustentação. Mas a barriga do avião também produz sustentação. Então você ficando em ângulo X lá que o fabricante definiu, você vai conseguir planar mais. Então é isso, ele manteve o avião naquela condição e você vê que ele não precisa apontar o nariz para descer, porque o avião já está descendo, a força da gravidade está trazendo. Gravidade que é outra coisa que também não existe para os terraplanistas. É outra explicação. Queria ver eles explicando um acidente desse. Mas enfim, a força da gravidade está trazendo o avião, ele só tem que manter aquele ângulo e tocar o mais suave possível. E foi o que ele fez, ninguém se machucou.